felicitar na Turnos Radio Vidente, lá daqui para junto conosco tem outro interessante programa Pro Info, de parte de Rutger Joe Marchena e da Francis Matilda, não sei se é o turcos bom, daqui para permitir-nos dentro de casa, bogar, caminho que botar, rondar o planeta e o universo que nós tudo vivemos aqui. There is no place to hide. Tá aqui para viver, vive o mundo que para viver. Ah, já vierna 21 de dezembro, não falta mais já. 9 dias mais. Ayo, 2018. Thank God it's Friday. Já vieram fim de semana dentro, nós está chegando também dia grande, Páscoa e nascimento. Bang mesora, para bem, natureza estava de festa, velho. O bem de festa, trocou começar dia 21. Me deu para bem na Toto Gerard, Eduardo Toto Gerard de festa, velho. Andi como passa para arriba da barbuquete, tem coisa. Você me deu um bag. Ai, o dia de festa, nós temos também, temos de Freud também, assim, digo, não bem isso não, mas nós temos vista, Nina de festa, também ex-ministro de Finanças também de festa, Jorge George Amaludin também de festa, mas de vários anos de festa, o dia 21. Pensar, tudo é de festa. Vou agora novo, busquei. Pronto, a recuperação, pensamos vendo que Brandi Saúde, opinião com gripe, etc. Então, palavra de força também para a família, não afastar, para ser não querer. Vou agora novo, para pedir, não está disposto de pagar para não vai. Na lei guarda na Holanda, não que mira mais antiano biba de na cidade. Rot up payment. Rot up, thunder up. Yeah. O que está passando? Pero não sabe se no? Na Holanda é holandês de preto. Ayer nang de laboratório mais grande jamás. Na topa, na Brabant. Papito, pode dizer? Laboratório mais grande mesmo que de droga, com mais chope, se é quantidade de fuel, na disse, é coisa ela pega inteira a cidade, ela vai. Mas open mesmo, caso mais grande mesmo, bodega, estou sendo só na área, na gara de, mas open mesmo na Holanda. Oh, mira, tem na cota cinta. Tem na placa, tá. É placa, tá. Mas grande mesmo. Faz um comentário cortico riba é sobre o Leeuwarden, né? Eu estou compreendendo combinando por bingo e oportunidades, porque é mesmo, só tem passado em funcionar. Mas agora, mas shopping, amigo, conheci a bingo show, pensava na bingo show, nenhum deve mais, você lá pagar tudo, deve mais. Pagar essa passagem, container, bingo show, por menos 3 anos e meio, não está back no território. Também é coisa funcionar. É coisa funcionar. O que também me dúvida que coisa vai funcionar na Leeuwarden. Só bota aquela que é passaporte holandês. Você sempre bota perde. Bota perde, né? Olha aí, vou pensar. No holandês, na bom, nem papi, assim, droga, né? Papi, roupa. Sim, Vitor, boa tarde, não sei contar. Vamos mencionar pensando desse programa possível agora comentário, você vai começar com o presidente, presidente do partido PAR, novo, que é New Luna ainda, não? New Luna. De um par de semana passada, nós temos papel com o Dr. Gerald Rach, especialista também, KNO. Um tremendo. De nós bom, tremendo, a minha bisa passando, de tremendo doctor, nós temos especialista, tremendo, a minha mestra da secretaria, então é lógico que bom tá, que vou conversar com ele, demo idioma, vou conversar com ele tal como assim, de não com doctor, mire, nós sabemos nós pensamos tal, A, B, não, C, tem essa D, E, possibilidade, vamos lá, ora pode sentado, um segundo doctor, vou conversar com ele, intercambiar. Mas como vai para o outro no mecânico? O mecânico sabe, não, depois me está aqui, spark plug aqui, está claro. Não, mas não há nenhuma alternativa, me sentindo. Agora, tem uma diferença entre autocorrente, sim. Sim, tem uma diferença, mas... Tem enviado um biabo para cambiar aqui. Spark plug é um biabo para cambiar, ou cambiar do biabo. Para que um biabo para cambiar. Temos que ter aquela carrota. Aqui nós estamos mirando... Não, mas tem biabo, mirando um bisabo, sim. Nós temos um bisabo, tem que... É coisa assim,
tem mais possibilidade. Hecho está com cambio drástico também no lugar do mercado, de âmbito de saúde. Tá, é cambio de hospital bio, quando nós estamos harta com que nós verwachten, o qual não está guardando vender como novo, hospital novo, bate novo, cara novo, sistema novo. Então, isso é importante para nós, e o ministro acaba de anunciar que o direito de especialismo, é assunto de escassidade de especialista, lista larga, ele não tem guarda, 6 não para aqui não está harta curado. Correto. Pensando nesse programa possível, nós sabemos que o Banco de Seguro Social, junto conosco, o Banco Central compartilha em Martin na Mecosou, Grand Body Shop, na Clear Marcas, e não está, vamos pensar, acidente, volta, acidentar, não está pensando em enviar, e corrota não serve mais, a Grand Body Shop, sei que nosso amigo Granville, está sem milagre, vamos enviar, está pondo o back para poder papiar. Clear Marcas, com o telefone 465-0699. Fundo de Garantia com Vivienda Corshow. Também junto conosco o senhorial, senhora Crispa Henriquez. E grupo de negócio não, Peter May Park Mall, City Suites Hotel, New Winds Realty, Tola Fashion e também Studio F. E também ACU. Não turta unina mês. Turno não patrocinante, nós temos para desejar feliz dia de festa. E em 2019 prosperou. Essa é nosso positivismo. Guardando, botar a Ameriba remédio 100% neutral, cara, na pá, bota que na Gousiweg, 161A. Essa aqui também é tremendo, coisa que não tem. Essa aqui está bem forte, tá? É lodo que está bem forte, é la man morto. Dead Sea. E não, é bom para circulação, bom para joints, dolor, é bom também para parte de drenagem, é bom para cutis, quantidade de coisas, para parte anti-inflamatório, tudo isso aqui não, botar tema na curva e resolver. Dead Sea. Na Pabo, botar BV, na Gousiweg e também na remédio 100% natural na Cubo 5D. Para que não tem jam também, especialmente sem suco, low calorie também. Essa que não dá de mango com pineapple, tem mais sabor também. Botar na remédio 100% natural Cubo 5D off na Pabo BV na Gousiweg. Para vou chamar 788-5218. Também me recordava de Florida Express ou de Caracas Bayway para riba carga em qualquer destinação. Florida Express, profissional, regulator papeleo, doano, de coisa da guarda, escola. 465-5277 na Bel Bissabo senhor, bimbos, a senhora, bimbos com carga, bim paga, bota bem com carga. Aqui tem filial na Holanda e também filial na Florida, Miami, Florida, América. Nós acordamos também para les de música 868-2541 868-8090 868-2541. Está começando a fazer 4 anos de adulto maior de 80 anos assim, piano, trompete, trombone, saxofone, guitarra, canto, tudo assim. 868-2541. Esse ano nós passaríamos algum dia patrocinante, não me acordava, não olvidar para Big Game Lottery, um dia grato. Rosa Jordan na linha Lem Power e nós acordava da Ameriba carniceria São Lucas que tem macrel, pecale, ham de forno com hueso ou sem hueso, botin calacuna, na galinha, na boqueiras, não na também é possível ser brás na como é 5D, pato, conente, macha ducha mesmo, por um conente, o braço também devo, carne conente, tremendo. Os tempos. Os tempos. Corta. Não, nada cortar. Carne cabrito, carne vaca, os tempos. Bum. Sim. Tremendo. A ver, não está abrir, a ver, já vieram, não está abrir. Tem com metade 9 da noite, para que já sabra, e já domingo também não está abrir, já domingo está metade dia, tem com 3 horas da tarde. Para que não tem palho de Páscoa também, cash bom não tem, está começando a 35 florins, 35 florins, mas é cash bom para passar fim de ano. 868 39, 38, como é? 154. Assim, conhece? Assim. Tá baixa ducha mesmo, vou comer. Essa era algumas patrocinantes, não nos acordava de bater. Claro que do estúdio está 671-3522, 671-3522. E vou por WhatsApp nós na 683-5005 ou 566-2643.
Of SMS nós. E Russell Jota atender. Tudo está no Facebook, tudo é website do Russell que se acabou aqui. Boa noite. Tudo é na Holanda, na América, na meu amigo Corá, tem na Bremer, Alemanha. Começar. Então, seguimos toda a tarde. Mandare na Dr. Gerard Raff. Prazer de ter um programa. Sean Batena e João Joe. Vontade, televidentes também. Vontade, Anto, danke para receber-me. Espero que pergunta que você trabalha assim, me por contestar nada. Não, segura, francamente, nós precisamos falar nós está parte é conversação aqui de duas partes, como nós especialista em estúdio, tá de parte de KNO, remarcável, tá KNO tá que neus en oor, door vamos ter para pimenta que também esco, segumi, garganta, na nicho orelha, tá o especialista, tá bom para nós hard talk com rato, para todos, eu tô parte de 25 anos de partido para presidente recém escolhi para o Partido Parque, parte do primeiro Francis, tá bom para nós papel de cambio grande que está nós está à espera de cambio grande de cuidado, se me ensina, nós estamos de C-Hoss para HNO, do Hospital Novo, e tá bom para nós é parte também que nós podemos ver para o futuro do Hospital Novo é parte do cuidado mais moderno. Não tem suficiente especialista, ou que lista na largo candidato e ele reclamar, e outra parte também, o ministro da Visa está disposto a quebrar o moratório e pôr candidato especialista à disposição. Minha primeira pergunta, senhor Rach, o que nós podemos ver para, por exemplo, o senhor Rach, especialista da parte de garganta, orelha, nariz, tem hospital novo. Tem hospital novo, é não. Para mim, como acontecer isso, senhor Rach, me tinha isso aqui também. Bom, mesmo está disposto para entrar, nascer cabo, vai entrar dentro do hospital novo também? Bom, não é essa cama personal para entrar no hospital novo. O problema está que sábio não tem a construir o hospital novo. Sábio. Sim, mas é sábio, está sábio, não? Porque como tinha não está chamando sábio todo também, beleza? Não há lubita tão coisa chiquito. Sim. Certo? Coisa chiquito só. Na lubita que está existir oftalmólogo, doctor não de boa, e não há lubita que tem KNO. Sério? Completo. Tinha Alzheimer está tocado. Sim, na young. Digma young, não? Então você pensa outro. Bem, quem KNO, orelha de garganta, oftalmólogo é doctor de wow. Também é doctor de CAC. CAC cirurgia. CAC cirurgia da oromaxilofacial. Da outra categoria e dermatólogo. Não há lubida que a pensa outro, não pensa nós também puxamos na clínica de TAMS. Tempo aí na pensa clínica de TAMS, nós toma clínica de TAMS. Então, esse vira clínica para outro especialista não maneira mencionar. Na dúvida que não estava em 100, não estava em 100, então o tempo é não a compra TAMS, a clínica de TAMS. Na eliminar TAMS? Não, a venda bem, a venda comprei. A venda comprei. Aqui, ela comprei, a não pode abrir, pessoa não tem vergunning. É licença? É licença para abrir a clínica TAMS. Então, coisa. Que significa? TAMS não está funcionando optimal? Não, TAMS não está funcionando optimal. Não. É lugar da será? Não, está será. Sim? Sério? Para que significa lubida riba especialista aqui? Não tem espaço, não tem instrumento? Não a planear. É como mencionar a mais grande oftalmólogo e KNO. Não de laboratório de HNO? Aceita outra coisa, sim, também sim. Aceita outra discussão. Mas não houve problema assim? Não se vai arrancar de problema sim. Então, senhor,
tá com não tá para pedir hospital da State of the art. Não. Januário 2019. Tiki não tá passando. Portanto, bisa esta state of the art. Pode significar que está optimal. Sim, não também começar gefaseerd. Que vem parte não também puxa não sabe. Den salubridade como vai fazer. Sim, podemos fazer. Como vai fazer pouco pessoal. Polícia não começa com radiologia, com sacamento por portrait, com laboratório polícia que está não começa. Não tem neurólogo aí dentro? Nós temos neurólogo, tem dois, nós temos Dr. Marquis que está Yugoslav, que é bem back. Anto mi porga é um bom neurólogo, anto dois outros kuta de los holandês europeu, nosso holandês Jakinan, holandês europeu na abin para fortificar o grupo, o time de neurólogo, para não ter tempo mais por mês guarda assim na largo o batata ganha ataque anto batata 5 lunas por mês correto me sabe de coisa tá feio na verdade que por eliminar que solamente abre porta para especialismo dentro não pessoal não tá gewoon botar abre porta lá tu rende bem não para me se tem gente que tá qualificar de dois para me se tem gente que tá fit den het team, het grupo de kuta enancaba. Dus als je betaaien problemen den het team, daarmee teamwork not zo zitten. Ik denk dat mensen die hen kuta fit, en to hen kuta amor para bem. Dus als je bem aqui dan, en depois tres aí na batabisa. Ja, o senhora me confirmamento spreken. Maar en integrar, kuta papiamento. Integrar. Se botar ende de Holanda, depois 2-3 lunas, bisa ao menos bom dia, vontade. A comunicação com o paciente é mais importante. Mais importante. Esse aí também, mas bisa viagem na Bonaire, porque Bonaire tem mais gente, colega na DIMI, que também van de VU, van de Vrije Universiteit Nederland, Amsterdam. Dat is integreren. Na de bem para todos três lunas, que nunca não tá assim na direito papimento. Começar. Senhora de 82 anos também, doctor, me sente me garganta. Senhora, aqui pode ser garganta. Me tem doer de minha garganta. Outra vez, me tem dolor de minha garganta. Garganta tá morder, garganta tá pica. Quem gosta da cabeça? Então, como eu sou. Você está morder, está outro que está de dolor, ou está outro que está pica, está outro que está. Você vira doctor, tem diferença. Diferença, sim. Para outra pessoa, oh senhora, tem dolo de garganta. É sucesso. E não tem problema. Problema está começar. Eu sou eu também que saca minha pessoa, não, também saca doctor, então respeito para mim, 82 anos, me tem. Se você está. Não vai agora. Dit kost dan. No pode. Eigenlijk. Dat kost dan chiquito. Pero é por ter envergadura mais grande. Quem começa a compreender a linguagem também. Exato. Parado, mais um beira, boa tarde. Danke, Barbara. Boa tarde, Matilda. Quanto vai? Bom. Marcela, boa tarde. Hobby bom, mas em tema agora aqui. A mim te custa a se perguntar. Dr. Rach, como vai? Ai, danke, senhora. Da maneira papapia, me também tem que dar grande aplauso para Dr. Rach. Mas, em verdade, é bom doctor. É doctor que sempre conversa com ele. E também estava da sua paciente. Danke, senhora. Pero me pergunta a Dr. Rach, tá? Primeiro, felicitação para o posto o Dr. Rach ganha agora aqui, tem política. Pero me pergunta, tá? Que diferença tem entre doctor e praktijk doctor? De como que se pergunta? Eu sou mais chega de entender que praktijk doctor é doctor que tem que seguir tomar seu estudo, não?
bebira doctor. Citacina, Dr. Explicami, que diferença tem entre doctor e praktijkdokter. Até me quer dizer, hobby força, mas uma toma responsabilidade hobby grande ribabo, então, dois pets wat in doctor, cumprir com tudo a família, bom? Dank je. Nou, dank je. Nou, eigenlijk, mensen een dokter is een dokter. Het is licenciado en mensen hebben zijn diploma en dan is het klaar. Es un kutahasi praktijk, een praktijkstage nang tahasi. Maar acaba school? Maar acaba school met een diploma? Sim, nang acaba universidade. Oké. Nang ta klaar com universidade. Oké. Nang mensen kan 2 jaar stage, praktijkstage. Dan de een consultorio. Ja, meneer Amita, docent para Groningen. Ik ben met estudianten who acaba universidade. Per awal panang haya nang papel na bul panang bira dokter mes. Na mensen voor stage zeker algemeen chirurg, zeker gynaecoloog, zeker oogarts, zeker kanoarts, dermatoloog. Na dat voor stage zeker toe specialista nan. Anto esse ta no se llame co-assistent. Co-assistent que ben eta universitario klaar acaba eta doctorandes. Praktijkdokter, pero eta correstage. Anto ora eta klaar en dan eta haya outro papel, outro diploma, que tem seu diploma como doctorandes de universitário, para ebira doctor mes, e mag die trata paciente, e mes cuido de nós. Ok. No? Anto cada de nós está dando les. Anto inang nata sia, anto ora nata klaar, anto na aslag para toekomst, en dan die mag die basisarts, nata dokter básico. Ainda ai bisa botar dokter, botar nada. Ok. Botar nada. Vamos para cá so. Não, não tem mais de cara so. Ok? E não botar bij specialista, avendia, tá specialização para virar dokter de casa, huisarts. Dokter general. Of botar bij outro specialismo, naturalmente, KNO é primeiro de ribalista de nada. Sim, digo. Me saca, Jojo. Ok, já. Ok. Me tá pensando sim, que minha história tem 7 anos acaba, que mas não visa na é jeito para virar KNO, então não a virar KNO. Ok. Então, não me seguro para virar professor. Que é hobby orgulhoso de esse. Pessoas se botar dona bo les bom, não te custa é vac. Pero ja, outra hobby weer bij commissar, bij de bisa, kijk met daarbij bis met bij kinderarts of met daarbij bij chirurg. Chirurg, kijk wat dat chirurg. Ah, nou, aan mij bij internist. Kijk wat dat internist. Zoals chirurg betekent algemeen chirurg, betekent orthopedisch chirurg. Quanto corta? Tu não corta Curta. Sério? A mim tá licenciado. Corta. Qual licenciado para orelha? Seul. Qual orelha? Não estuda corta. Botar o para mandel, ou para nanige, ou para aqui que tá, não? Pero beting naturalmente ding é kind beting subspecialisatie também. Assim beting chirurg, beting subspecialisatie, beting kinderchirurg, não? Beting oncologisch kutasie, toe een patch dan beting cancer of algo of dat zie. Ja, câncer está curável. Nós que bremos tiki, segundo a mim, dentro da comunidade, no momento que um ende wordt diagnosticar com câncer, tá parece que é coisa final. Não. É verdade? Não, absoluut. Dat depende que tipo de câncer, esse é o primeiro, que tipo de câncer, beting op tipo, de dos, beting, você pensa também de persona. Pessoal, se a pessoa está sentindo coisa, então está pensa, não está nada, o câncer está crescendo. Nós sempre está papel do câncer estádio de câncer, então tem 4. Tem 1 tumor, 1, 2, 3 e tem 4. Assim, não. Tem entra o mais chiquito. Esse aí, se está tumor, T1 na bostemba,
com radioterapia só, bingo, 97% da cura. Esse aí, não está com nenhum bilhete, botaia 95, 97% com botaia pré-maior. Ei, lá você é franco. Sim. Não? Tem, pelo simples trabalho com T2, é chance com radioterapia só, que em 5 quartas, naturalmente nós trabalhamos a DEM, nós tomamos pira, para o se da casa, etc. É corta, para tomar biópsia. Ok, tem 80%. Só. Assim, não tem 4, tem, pode ser, de 5% só com radioterapia, ou menos, não tem 4 mensagens, quimioterapia, quimio e radioterapia. Chemoradiatie. Tudo os mensagens, até tem 5%. Mas se a medicina tem, com T4, é chance de 90 e pico por cento com a cura, mas você saca a cura completo. Não. Saca a cura, um buraco não, se é caso de bem, tá saque completo, então esse está, naturalmente, T4 está muito grande, acaba, porque não sabe se ela slide by outro caminho, ou ela plama, você tem você saque, pero tem um coisa chiquito a plama dentro do pulmão. Você também pode. Você pode guardar o pilago. Hallo você na trete. Assim, tipo ainda não. Você está falso. Nós estamos conversando com o Dr. Gerald Rach, é presidente da Medipar. Nós estamos um break. Nós estamos back, nós estamos para a parte política. Nós estamos para a parte política também. É interessante também. Vamos para um corte comercial, disso vem back. Mas, pro info.